Bom pessoal, olá a todos. Já que eu falei no vídeo anterior sobre querubim, eu vou fazer um vídeo aqui bem rapidinho e curtinho sobre serafins, tá? Que tanto querubim quanto serafim as pessoas definem como anjos, né? Seres angelicais, etc. Então eu vou dar uma analisada. Deixa eu só dar um aviso aqui antes de começar o vídeo sobre março, tá? É que do dia 3 até o dia 24 aproximadamente de março eu vou estar mais ausente no canal, que eu vou estar fazendo um curso. Esse curso vai ser um pouco mais comprido do que eu esperava, tá? Acho que é da 1 às 5 da tarde. Então eu vou estar um pouco mais ausente tanto no canal quanto no grupo, no WhatsApp. E eu peço por favor que não fiquem me mandando mensagens a partir do dia 3 de março. Se bem que o dia 1º também, né? Eu tenho que ir lá pegar a minha identidade e tal, enfim. Então eu vou estar alguns dias aí um pouco mais ocupado, tá? Talvez eu nem poste vídeo, sei lá. E se alguém quiser mandar alguma mensagem para mim, por favor, mande na parte da tarde, tá? Porque eu vou deixar o Wi-Fi desligado, tá? Então eu já estou avisando já com uma certa antecedência para depois ninguém ficar toda hora me incomodando com mensagens, porque eu vou estar fazendo uma coisa diferente, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. O que são serafins? Aqui em Isaías 6 aparece serafins, né? Que ele teve uma visão do Senhor, ele viu serafins por cima dele, aí uns par de serafins voou para ele, trouxe uma brasa viva, etc. E as pessoas têm essa imagem aqui de um serafim, ó, como se ele fosse um ser angelical, uma figura humanoide com muitas asas, etc e tal, né? Daí surge toda uma angeologia, né, por trás. Só que o termo serafim, na verdade, em hebraico aqui, ó, serafim, é o plural de saraf. Inclusive aqui eu coloquei saraf, não serafim, perdão. Que é literalmente uma serpente de fogo ou ardente. Por quê? Porque na cultura antiga do Oriente Médio, uma picada de serpente ela ardia, né? Inclusive quem já foi picado por algum bicho sabe que uma picada arde, né? Dói. Então surgiu essa mística, né, de que as serpentes teriam uma ligação com aquilo que arde, né, uma picada de serpente, arde, dói. Então, tecnicamente, serafim é isso, são serpentes ardentes, ou seja, serpentes que picam, abrasadoras, serpentes perigosas. Tanto que é o mesmo termo perdão, que aparece aqui em Números, lá da serpente de Moisés, ó, quando o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Aqui, ó, a mesma palavra, ó, serpentes ardentes. Alguma serpente arde de verdade que nem fogo? Não, é porque eram serpentes que picavam e as picadas doíam. Aí Deus falou para Moisés fazer o que? Uma serpente ardente. Ele fala: faz uma serpente ardente sobre uma haste e todo aquele que olhar para ela viverá. É a mesma palavra, ó, serafim, serafim, uma serpente ardente. Aqui, ó, eu isolei só um trechinho do versículo para vocês verem, ó, serafim, a mesma palavra, é o plural de saraf, uma serpente ardente. Aqui em Deuteronômio 8,15 também, ó, Deus fala assim, ó, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes. Aqui, ó. A serpente de Moisés tinha asa? Não. Era uma figura humana? Era um ser angelical? Não. Então aqui, ó, que nem você pode ver, ó, o que Deus mandou entre o povo lá no deserto não eram seres angelicais, não eram anjos, não eram seres com asas, auréolas, nada disso. Era basicamente isso. Uma serpente perigosa que picava o povo e ardia, doía a picada, como é comum em regiões desérticas. Então só em Isaías os serafins têm um sentido diferente, né, que a gente vê ali em Isaías, dá a impressão que ele está falando de seres celestiais ou angelicais. Primeiro, esse trecho de Isaías, só uma curiosidade, seria a introdução do livro, tá? Então ali o Isaías não tem bem uma ordem cronológica, que nem eu já mostrei naqueles vídeos sobre Isaías, quando eu falei desse profeta. E Isaías, assim como os outros profetas, ele teve uma visão. Então o que ele está tendo ali é uma visão, ele está usando de simbolismo. Então ele estava utilizando de uma linguagem poética, simbólica. Eu não posso tomar e ali como se fosse uma coisa literal, tá bom? Serpente na escritura muitas vezes simboliza um julgamento sobre um povo, que nem você vê aqui em Amós, ó, ele fala assim, ó: e se esconderem no cume do Carmelo eu buscá-los-ei, e dali os tirarei, e se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os picará. Então quer dizer que se esse povo aqui, para quem Amós está dirigindo a punição, fosse se esconder, Deus ia buscar quer no monte, quer no mar, e ele ia dar ordem para a serpente picar o povo. Ou seja, tem um simbolismo de punição. É claro que aqui Amós também não é literal, né? Não tem serpente no fundo do mar, mas é basicamente um simbolismo do julgamento e do castigo de Deus. E o mesmo uso Isaías faz em outro trecho, que nem aqui Isaías 14:29, ele também usa o termo serafim contra a Filistia, ou seja, os filisteus. Ele fala: não te alegre, tu, toda a Filistia, por estar quebrada a vara que te feria. Ou seja, os inimigos dos filisteus. Porque da raiz da cobra sairá um basilisco,
ou seja, do povo inimigo. E o seu fruto será uma serpente ardente voadora. Então ele está falando que Deus ia levantar de novo o inimigo dos filisteus, provavelmente os hebreus. Ou seja, e ele usa a mesma expressão, um serafim, uma serpente ardente voadora. E aqui no capítulo 30, Isaías também faz o mesmo uso. Peso dos animais do sul. Que animais do sul? Eram povos inimigos. Para a terra de aflição e angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente voadora. Ou seja, um povo inimigo que viria contra o povo de Deus. É o mesmo uso. Então, quando o profeta inicia lá o seu ministério, pessoal, ele tem uma visão que se refere ao julgamento sobre um povo, o povo hebreu, que estava se corrompendo. Os teólogos definem essa visão de Isaías como um ritual de purificação para pregar. Ou seja, o profeta disse que não tinha os lábios puros, então ele tinha que ter uma purificação dos lábios para poder começar o seu ministério e pregar. Porque, segundo a própria Bíblia, Deus purifica pelo fogo. E na visão do profeta, os seus lábios são purificados com brasas ardentes, isto é, pelo fogo. Então talvez isso explique o porquê que o profeta usou o termo ardente, serafins, aquilo que arde, que pica, que seria uma purificação. Que nem você vê aqui em Zacarias, Deus falou que ia fazer o povo passar pelo fogo, para se purificar. E aqui na visão de Isaías, ele fala que tinha os lábios impuros. Então um dos serafins, ou seja, algo que arde, pode até ser uma serpente ardente, no sentido literal da palavra, voou até ele com uma brasa viva, aqui, e a brasa tocou a boca do profeta. Então isso era uma purificação. Dentro dessa visão de Isaías, nós vemos que não é literal por vários motivos. Ele fala aqui, por exemplo, a visão que ele teve foi no templo, encheu o templo. E ele fala que os umbrais das portas se moveram. É claro que isso não aconteceu. Primeiro que Isaías não estava nem no templo, ele estava no monte. Aqui, ele estava no monte alto, quando ele teve essa visão do templo. E os visões da porta se moveram, é claro que também não é literal. As asas aqui que ele viu que os serafins tinham, que cobriam seu rosto, etc e tal, a asa sempre é um símbolo de velocidade na literatura poética, simbólica da Bíblia. Então, ou seja, era algo que se movia muito rápido, que cobria o seu rosto, que não via a glória de Deus, etc e tal. É meramente uma linguagem poética. Se eu for tomar aqui nessa visão de Isaías como seres angelicais, então eu tenho que tomar todo o contexto aqui como ser angelical, e eu tenho que tomar também que a porta do templo se moveu. Ou seja, os batentes da porta do templo se moveram, o que nunca aconteceu. Então provavelmente aqui Isaías está fazendo um ritual de purificação com as brasas no lábio, e ele está se purificando para trazer algo de julgamento sobre um povo, porque serpente também é utilizado em linguagem profética para simbolizar um julgamento contra um povo. Tanto que Isaías começa o seu ministério julgando lá os reis, os pecados do povo, a idolatria, etc. É basicamente isso. E não seres angelicais. Então é meramente uma linguagem poética, uma linguagem que o profeta usa e não como literal. Tá bom? Depois que surgiu toda uma mística de que seriam seres, hierarquia, serafim, querubim, Miguel, etc e tal. Mas a intenção do autor talvez não fosse essa, talvez fosse usar de simbolismo para descrever a sua purificação pelo fogo, dos seus lábios no caso, e para descrever o julgamento sobre aquele povo, que essa era a missão do profeta, era cobrar ali dos reis, do povo, e julgar eles pela idolatria que eles estavam se envolvendo na época. Tá bom? Então, paz a todos.